Passo a palavra ao primeiro secretário, vereador Paulinho, da Refrigeração, autor do requerimento que trouxe hoje o doutor Carlos Alberto, diretor da Fundação José Kese. Boa noite mais uma vez, presidente. Queria agradecer ao nosso diretor do hospital, doutor Carlos Alberto, por ter atendido o convite de estar conosco nessa noite, para podermos discutir aqui um assunto muito importante, que é com relação, doutor, à legalização do nosso UTI do hospital Hélio Montesano. Nós, como vereadores, recebemos todos os dias várias reivindicações da sociedade paduana, e uma reivindicação recorrente tem sido essa questão de que nossos entes, nossos queridos munícipes estão necessitando de um tratamento intensivo, precisando de uma UTI, na verdade, que estão precisando, assim como vários municípios, de nossa região, de serem transferidos para municípios, às vezes, distantes, e causando transtorno. A família quer sempre estar perto do seu ente, principalmente nessa hora de mais dificuldade, prestando ali sua solidariedade, seu carinho, seu apoio. A gente sabe também que para o próprio paciente, saber que está perto da família já ajuda até em sua recuperação, sendo sabedor também por algumas pessoas que, como diretor, como o corpo diretor do hospital também faz parte da diretoria, não só da diretoria, como são proprietários também da Casa de Saúde Santa Mônica, e estão realizando algumas obras para também estar oferecendo à sociedade também uma UTI. Não sei se procede essa informação, mas esse convite é justamente para isso, com essa experiência que estão tendo na busca desse convênio com o SUS. Esperamos, e por isso pedi esse requerimento aprovado por todos os colegas vereadores, para que não só o senhor, mas o nosso secretário de saúde, o Germano, o nosso chefe de convênio, o Cláudio Omar, que recebeu algumas emendas parlamentares, inclusive algumas chegaram antes de vocês tomarem a frente do hospital. Eu já vinha fazendo as pesquisas, doutor, há alguns anos, e eu me prontifiquei com ele a citar alguns equipamentos que os médicos, colegas, amigos, orientaram que precisavam para se ter essa possibilidade, para se dar esse pontapé inicial, para se começar esse processo de legalização da nossa UTI. O aparelho de gasômetro, alguns respiradores que o hospital já tem, mas necessitariam de mais para o leito. Então, é basicamente isso, saber o que o hospital, o que a nossa nova diretoria do hospital pensa desse assunto, se é pertinente, se numa lista de prioridade, a primeira prioridade. O que a gente quer é ser parceiro de vocês através de amizade que temos com deputados que foram votados e têm compromisso com a cidade, para que futuras emendas parlamentares destinadas à área da saúde possam vir a servir para a aquisição desses equipamentos. Eu acho que tudo tem que ter um começo, entendeu, doutor? Então, esse é o intuito do meu requerimento, aprovado pelos nossos colegas, o que fez nos ter a ideia de convidá-los aqui. Carlos Alberto, antes de você responder, eu gostaria de fazer uma colocação também, aproveitando. Todos nós sabemos que é extremamente importante, e nós vimos uma reportagem no Fantástico, de cada 10 cidades no Brasil, 8 não têm UTIs. Então, quando a gente propôs isso, o doutor Marcelo fez uma colocação na rádio também, em relação a isso, como se a gente imaginasse que estabelecer uma UTI no nosso hospital fosse uma coisa muito simples, como se fosse uma varinha de condão. Não é nada disso. Nós sabemos das dificuldades, o meu irmão foi diretor daquele hospital, então a gente sabe muito bem das dificuldades que vocês estão tendo, inclusive no aspecto da legalização do hospital, que até presente data, ele não está totalmente legalizado junto aos órgãos de saúde, entendeu? Tanto estadual como federal. Então, a gente sabe dessas dificuldades. O que a gente quis colocar aqui, acho que o vereador Paulinho também, nós temos que dar um pontapé inicial. É essa parceria que esta casa quer fazer com o hospital e com o município, com o prefeito, com todo mundo. Buscar solução. Mas é preciso que haja o desejo
da administração em fazer com que essa unidade de terapia intensiva possa funcionar. O resto, nós sabemos das dificuldades, sabemos da falta de recursos, sabemos disso tudo. Mas é preciso que haja o ânimo, primeiro, o ânimo das pessoas envolvidas em solucionar o problema e em trazer para aquela unidade essa UTI. Então, é isso que eu gostaria de fazer a minha colocação, sabedor de antemão das dificuldades todas que vocês terão e que nós teremos para construir lá a UTI. Então, deixar claro que essa dificuldade nós conhecemos. Agora, nós queremos saber como nós poderíamos ajudar na construção de buscar a solução para a gente ter lá essa unidade de saúde de terapia intensiva, que é fundamental. Você que é um neurocirurgião sabe que nós temos que ter minimamente alguma coisa, até para você atuar, né, dentro daquele hospital, um acidente de moto, etc, etc, porque você não vai fazer isso. Você vai meter a mão em cumbuca, jovem, vai meter a mão em cumbuca, vai abrir uma cabeça ali, sem mais nem menos, sem estrutura, sem condição nenhuma, não vai fazer isso. Vai tentar transferir esse paciente, mesmo podendo você fazer a cirurgia no local. Entendeu? Obrigado e espero ter me feito entender. Excelentíssimo presidente da Câmara, secretário, excelentíssimos vereadores presentes e a todos que compartilham desse momento conosco. Boa noite. Venho na presente data, em atenção ao pedido da Câmara e de um modo muito transparente e democrático, trazer todas as informações pertinentes e a tudo o que foi solicitado. Eu gostaria de fazer um adendo aqui, antes de responder, em atenção ao vereador Tenente Basso e o vereador Robson, em relação a Santa Mônica SUS. Bom, Santa Mônica tem 50 anos de existência. Muito antes do Hospital Montesano pensar em existir, a Santa Mônica já atuava com o SUS. Aliás, a Santa Mônica, ela abriu atendendo apenas SUS e o antigo INAMPS. E isso se perpetuou ao longo dos anos. Nós tínhamos um atendimento de baixa e média complexidade. A Pio 12, até 2012, se eu não me engano, permaneceram com as cirurgias e nós com a parte clínica, e esse convênio sempre fluiu muito bem, quando em parceria com o Hospital Manuel Ferreira. Depois da criação do Hospital Montesano e depois da criação da municipalização do SUS, houve algumas arranhuras, né? A Pio 12 optou por não usar mais o SUS e nós mantivemos firme. Nós mantivemos firmes até onde isso não esbarrou na nossa imagem. Foi preferido na Câmara, né, pelo vereador Robson, acredito que numa colocação até talvez equivocada em algumas frases e outras talvez pertinentes, a alegação da legalidade da Santa Mônica com o SUS. Bom, no ano de 2014, se eu não me engano, a 2015, foi criada uma lei que exigia que o gestor de saúde do município seria secretário de saúde. Isso virou gestão plena e até a presente data continua, obrigando a toda a secretaria a ter um contrato de saúde com os prestadores. Na verdade, o SUS virou um convênio como outro qualquer. E nós, nesse período, nós mantivemos o nosso consórcio com o SUS, mantivemos o nosso atendimento. Realmente estava difícil de contemplar, porque, como todos sabem, o gasto ele só aumenta à medida que passa o tempo, mas o SUS ele tem aproximadamente 20 anos de atraso no honorário médico em relação a medicamentos, no que se diz respeito. Mas não foi nada disso que motivou a pararmos com o SUS, e sim essas arranhuras que vínhamos tendo, não só com a Secretaria de Saúde, como de uma maneira política de um modo geral. Então nós optamos, frente ao Conselho Municipal de Saúde, solicitar o descredenciamento pelo menos provisório e de maneira totalitária. Nós somos o único hospital na região que temos CTI credenciado pelo SUS, já que a Casa de Saúde de Talcara pediu descredenciamento, nós passamos a ser o único.
E no momento não vem se usado porque o contrato está suspenso. Nós não temos um contrato com o SUS. Então, até por ordem legal e maneira superior de nós questionarmos o recebimento dos proventos, esse pedido foi feito até por mim no Conselho Municipal, para que nós possamos sentar, conversar com o secretário de Saúde, na época o Enéas. Isso não foi contemplado por diversos problemas entre as unidades. E a gente sabe que a população ela estava acostumada, né, com a Santa Mônica. A gente sabe que a população gosta de ser atendida, de ser internada em Santa Mônica. Por um motivo simples, nós tratamos todos com muito respeito, carinho e igualdade, independente do convênio. Só que isso chegou ao extremo e realmente esse contrato foi cancelado. Em relação a voltar ao convênio com o SUS, o tenente, nós esbarramos nessa questão de contratualização. A Casa de Saúde ela é uma entidade, o Hospital Hélio Montezano outro é totalmente adversa. Para o hospital seria muito interessante se a Santa Mônica pudesse internar pelo SUS. Por quê? O seu gasto diminuiria muito e a arrecadação nem tanto. Só que isso tem que ser feito de uma maneira honesta entre ambas as partes e de uma maneira muito legal. Então, nós estamos abertos, já passei isso para o prefeito, a Santa Mônica está aberta a ouvir qualquer proposta do município e da Secretaria de Saúde. Só que nós gostaríamos que fosse feito de uma maneira muito transparente, contratualizado, com a tabela respectiva e do SUS. Nós não queremos receber nada além do que o SUS paga. Embora isso em outros municípios são feitos, né? O Itapiruna, por exemplo, faz isso através da sua gestão. A prefeitura ela arca com uma parte além do que o SUS repassa, mas não é a intenção da Santa Mônica. Em relação ao que o vereador Paulo Roberto perguntou aqui, nós estamos construindo realmente uma estrutura de grande porte para que seja atendida toda a população do Noroeste, mas a nossa visão ela não é o SUS, ela nunca foi, o nosso foco ele nunca foi o SUS. O foco é a Santa Mônica e os procedimentos de alta complexidade que nós possamos vir a aumentar. Temos vários projetos em andamento, mas todo convênio que quiser se adequar à Santa Mônica, ele tem que ser credenciado e cadastrado, assim como o Unimed, GEAP e qualquer outros convênios. O SUS ele é um convênio, né? Assim como outro qualquer. Se na época tiver interesse, estaremos abertos a conversar também para o novo CTI ou qualquer outro procedimento que tenhamos feito. No momento que eu cheguei em Pádua, o Robinho sabe disso, a gente conversou algumas vezes, eu propus à Secretaria de Saúde diversas vezes o meu cadastro, o cadastro da minha especialidade, para operar no município. Isso foi engavetado pela Secretaria de Saúde na época, e até então não retomado. Nós fizemos diversas solicitações, eu fiz uma última através do deputado Jair Bittencourt, em reunião, a gente pediu para que fosse credenciado, não para Santa Mônica, pedimos o município, porque isso traz um aumento de repasse para o município, e isso traz um credenciamento de alta complexidade. Então isso nos abre a porta para diversas situações, inclusive a criação do CTI, que eu não posso criar um CTI sem ter alta complexidade. O que eu vou receber pela uma tabela de baixa e média complexidade não comporta e não sobrevive a uma adequação, né? Nós temos uma unidade de terapia intensiva no Hospital Hélio Montezano, não na sua totalidade, mas em funcionamento, eu diria que regular para bom. Nós temos uma gasometria, nós temos um gasômetro atualmente alugado, ele está até em fase de teste, está sendo usado de maneira como doação pelo laboratório e está nos atendendo de maneira muito enfática. Temos também diversos ventiladores de alto padrão que foram doações do Estado na época da enchente, que são o caso dos ventiladores da marca Maquet, são os ventiladores do maior nível que se tem. Nós temos no hospital.
Então, o hospital atende a população com as suas restrições. Nós pegamos o hospital num caos, não tinha dipirona, não tinha esparadrapo, não tinha sequer um soro que não fosse glicosado. E hoje, graças a Deus, nós vemos com muita dificuldade, mas nós vemos conseguindo ajustar as coisas aos poucos. Mudamos alguns profissionais por questão de confiança e de capacidade técnica, conseguimos trazer outros que já estavam nas gestões anteriores, que no nosso entendimento seriam pessoas extremamente adequadas para a situação, e nós viemos tentando crescer. Nós estamos criando uma comissão de infecção hospitalar atualmente para poder a população usufruir dessa comissão. Nós estamos criando comissão de óbito, nós estamos trabalhando em várias frentes na tentativa de trazer ao hospital uma gestão muito próxima da privada, só que tentando diminuir o gasto, porque quando se fala de gestão pública, né, acho que todos aqui sabem, o gasto é sempre muito alto. Ninguém se preocupa se usou uma luva só, pega 2, 3, usa, joga fora. Nós estamos tentando implantar isso, estamos tentando botar na cabeça do servidor que aquilo ali não é só para o paciente, ele é para todos nós, né? Todos nós, se sofremos um acidente, nós vamos parar no Hospital Montesano. Eu, né, o vereador Paulo, todos aqui presentes. Então, a nossa intenção é fazer daquele hospital não só um hospital local, mas regional. Nós sabemos da capacidade do município perante aos outros municípios da região e nós temos capacidade técnica, né? Nós temos mão de obra na cidade para isso. Então, a nossa ideia, respondendo agora ao vereador Paulo, é realmente de se contar com CTI. Isso diminuiria muito a transferência dos pacientes, diminuiria os nossos gastos com locomoção, remoção e, obviamente, nos traria mais recursos e trataria o paciente de uma forma mais humana. Nós esbarramos em diversas frentes. A principal é tornar o hospital alta complexidade. Esse pedido já foi encaminhado, só que a gente, infelizmente, bate frente a um Estado falido. Apesar da necessidade de CTI, como a reportagem fantástica mostrou nos últimos dias, nós não vemos a mesma empatia do Estado em relação a isso. Não é muito fácil, né? Acredito que todos sabem disso. A nossa ideia é que realmente nós tenhamos um CTI funcionante, mas uma ampliação dele. Eu não sei se é do conhecimento de todos, mas eu particularmente, eu venho tentando atuar no hospital, mesmo sem provento. Eu sou presidente da fundação e, por essa questão, eu não posso receber como neurocirurgião. Já realizei alguns procedimentos, atendo a todos que me procuram e, de maneira alguma, preocupo com receber do hospital. Tenho meu ganha-pão bem estipulado e elaborado pela Casa de Saúde e eu vejo o hospital como uma possibilidade de ajudar os que estão ali, né? Nós realizamos uma cirurgia de crânio no mês retrasado no hospital de uma senhora de 87 anos, do asilo. Essa senhora não tinha família para ir para Itapiruna. Eu poderia operá-la na Santa Mônica, mas eu optei por levar o material da Santa Mônica, né, o meu instrumental próprio, meu material de abertura de crânio, e a senhora foi operada no Hélio Montesano com satisfação. Essa senhora está plenamente hoje no asilo, retomou a sua vida normal. Nós tivemos um caso recente de uma meningite. Quanto tempo não tratamos uma meningite no município? O paciente está curado, né? Acho que o vereador Elton participou muito ativamente, né, da família. O paciente está curado. Nós vamos tentando fazer isso com muita frequência. Por vezes esbarramos em algumas questões, por vezes até questão técnica mesmo, mas o nosso intuito, primeiro, é de fazer um hospital básico e que funcione com a média complexidade plenamente. Nós ainda estamos caminhando para isso. A nossa ideia é que, com a aceitação da alta complexidade, nós consigamos cadastrar o CTI de uma maneira mais global e de maneira mais séria. Eu recebi
do patrimônio, realmente a verba orçamentária para a compra de alguns equipamentos que já estavam em uma emenda parlamentar, nós solicitamos, inclusive para melhorar a nossa central de esterilização, o nosso centro cirúrgico e também o CTI. Então, é um passo gradativo. Não se cria um CTI do dia para a noite. Você aprimora o que tem, e o hospital tem espaço físico, né? E a partir daí você aumenta a sua produtividade, porque o CTI praticamente nós já temos. O que existe é uma UPG cadastrada, mas o atendimento ele é praticamente de um CTI em algumas situações. Obviamente, o que não dá para resolver, nós encaminhamos para os colegas ao redor, principalmente Itapiruna. Nós temos diversos profissionais atuando com título de especialista em terapia intensiva, temos o Dr. André, o Dr. Alexandre, entre outros, e acreditamos que isso vai ser uma coisa automática, né? O CTI ele vai virar um CTI de alto porte à medida que o hospital se transformar num hospital de grande porte. Acredito que a parceria do Executivo, Legislativo, do secretário e de todos, né, os profissionais do município, eu acredito que nós consigamos evoluir para um CTI de alto padrão. Nós estamos tentando, né, passo a passo, chegar nisso, mas eu acredito que até a Câmara pode ajudar muito nesse aspecto, de fazer o credenciamento estadual, e junto à Vigilância Sanitária, a SAECO, e junto à Secretaria de Estado. Nós estamos tentando. Depende de diversas frentes, mas eu acredito que vai sair de maneira espontânea. Acredito que ela vai evoluir de maneira espontânea. E a questão, só frisando mais uma vez, do projeto CTI da Santa Mônica, isso foi até indagado pela Unimed local, e eu tive a mesma frase: o CTI ele está sendo construído para Santa Mônica. Se a Unimed vai participar, vai depender da Unimed, porque nós temos um custo. O custo ele é aproximadamente 80, 90 mil por cada leito. Mensal? Para se construir e para se manter em torno de 30 mil mensal. Então não é fácil. O gasto é muito grande, o medicamento é muito pesado, mas nós não estamos solicitando ao município, ao SUS, aos convênios, nada. Nós estamos montando o nosso CTI, e quem se quiser partilhar desse CTI, quem quiser fazer parte do seu atendimento, será bem aceito, inclusive SUS, desde que seja feito um protocolo e acredito que um contrato legal respeitando ambas as partes, né? Eu acredito que a minha ideia é que o Hospital Montesano, Santa Mônica, Pio XII, se for o caso, possa estar atuando nessa frente. Quem sabe nós teremos aí futuramente 3 CTIs no município, né? Atuando de forma conjunta, porque nós temos em torno de 60 mil habitantes, não é isso? 3 CTIs é pouco, não é muito não. São José do Avaí ele tem em torno de 5 a 6 UTIs, 8 UTIs, são 40 leitos ativos de adulto, em torno de 12 pediátricos, então ainda é pouco leito, né? A ideia é que isso se propague. Doutor, eu entendo que Pádua ela tem que ser encarada pela Secretaria de Estado, né? E passar a ser observado também, acho que eu digo já dessa forma, pela administração pública, que nós somos um polo, né? A gente não pode achar que Pádua são só os 60 mil habitantes, que eu acredito que tem um pouco menos, mas que a gente acaba, no fundo, obrigando alguns pacientes de Talcara, de Miracema, Peribé, a gente sabe da crise que está acontecendo na saúde, não só no estado, como todo o Brasil, e com a estrutura que nós temos, né, caminhando para um aprimoramento, para um avanço, né, para a questão de especialidades, como o senhor mesmo disse, com a questão da internação da nossa UPG, dentro dos equipamentos que nós já temos a nossa UPG, que a gente pode oferecer até para a região. Acho que Pádua é abrigo para toda essa região, então a gente tem que levar essa bandeira, como o senhor mesmo
já citou nas suas palavras, levar a ideia para o Estado que Pádua ela é um polo, né? Ela é um núcleo de uma região, né, dependente, né, indiretamente do município de Santo Antônio de Pádua. O que a gente torce, doutor, é que com a juventude que vocês têm, com o vigor, né, da juventude que vocês e nós aqui também temos, que só pudermos somar forças para poder a gente estar caminhando no sentido de estar melhorando a saúde. Acho que tem que ser prioridade de qualquer governo. Em primeiro lugar, a saúde, segundo, a educação, e os investimentos também tem que seguir essa prioridade, não só ficar no argumento e nem nos projetos de campanha, tem que ser sim na sua efetividade. Então, a gente está aqui de braços abertos para poder ajudar, de mão estendida para ajudar o hospital. Aqui é a Casa do Povo, é onde chega todas as reclamações. Às vezes a gente faz alguns relatos aqui, são todos eles oriundos de pedidos de reclamação, de reivindicações da própria população. A toda hora chega notícia de que está faltando soro, está faltando remédio. A gente sabe de todas as dificuldades, sabe da demanda que às vezes para aquele certo medicamento, aquele mês foi mais, aquela semana, aquele dia, e às vezes pode vir a faltar. Nós somos todos políticos, né? E a gente não quer interferir na parte técnica, a gente quer ser um apoio político do Hospital Hélio Montezano, da estrutura de saúde de Santo Antônio de Pádua, para estar intervindo, para estar intercedendo no âmbito político, né, com os nossos deputados, com o próprio governador, que em exercício é muito ligado à dona Maria Dibem. Então a gente quer estender a mão para fazer essa parceria, para estar aqui, quando houver algum problema que vocês, de algum equipamento, comunique com a gente, que quando sempre as pessoas vêm reclamar, e muitas das vezes eu costumo ter assim, a delicadeza de ir buscar, mas às vezes, por falta de experiência, de alguma coisa, o vereador às vezes vem e fala, às vezes até procurar saber realmente o que está acontecendo, às vezes a reclamação é recorrente, 2, 3, 4 pessoas, então a gente trabalha por amostragem, em 3, 4, 5, 6 pessoas reclamar, quer dizer que aquilo, para nós, fica como um fato verídico, entendeu? Então, eu acho que no resumo é isso. Eu não sei se algum outro colega quer fazer algum tipo de indagação. O Robinho ainda quer falar, né, Robinho? Queria primeiramente parabenizar e agradecer ao Dr. Carlos Alberto pela explanação em relação ao SUS, por ter sido cortado lá. E como o senhor bem frisou, a defasagem do SUS em relação a Santa Mônica está muito defasado os valores. E eu concordo que empresa nenhuma particular trabalha de graça. Tem os seus custos, as suas dificuldades. E eu gostaria de perguntar ao senhor o que poderia ser feito para retomar o SUS na Santa Mônica, ou se depende do Sistema Único, ou da Secretaria de Saúde, ou do próprio Executivo, para que a Câmara também pudesse estar alinhada para poder estar ajudar nessa questão. A Santa Mônica, volto a frisar, depende de um contrato, a contratualização do Sistema Único de Saúde, que é a gestão no caráter do seu secretário de saúde. Acredito que isso não é difícil, mas depende desse contrato, porque não é o valor, né? O que nós queremos é que seja feita uma credenciamento em alta complexidade para que esse repasse venha para o município e não só para Santa Mônica. Esse repasse venha para o município, o hospital e todos afins, como a Clinéia, todos os prestadores. Porque uma vez alta complexidade, uma internação, exemplo, de uma pneumonia, que me restringe a 3 dias, 3 diárias, ela poderia chegar a 10 diárias. Então, muitas vezes, a gente fica com o paciente 10, 20, 40 dias, sem cobertura de internação. Então, a questão não é valor, a questão é a legalidade do contrato. É você se ter o contrato para que você consiga atuar de maneira médica, de que você respeite ao paciente o que ele precisa exatamente para a sua doença, e não você fazer um para o SUS, outro para o convênio. Por esse e outros motivos que nós optamos por encerrar o contrato até que tenhamos uma condição mais adequada e mais lógica disso. Obviamente que outros fatores populacionais, como Defensoria Pública, isso influenciaram muito também.
porque hoje tudo é processo, né? Então, nós em 50 anos, se tivemos, foram raros os processos e não temos vontade de ter. O nosso interesse é atender o bem comum da população, como sempre servimos. Correto? Em questão também, o vereador Paulinho ressaltou o cadastramento da UTI junto ao Estado. Eu vejo também que deve esbarrar em questão políticas também. Que só possa também, junto com as pessoas envolvidas, estar convidando os vereadores, de repente, esbarrar em questão política. Todos têm os deputados aqui que prestigiam a cidade, para estar somando força, para resolver isso o mais rápido possível. Obrigado. Essa é a ideia. A ideia é tentar chegar ao Estado de maneira mais rápida. Mas eu volto a frisar, nós dependemos de um avanço progressivo. Não adianta montar um CTI, não tem médico, não tem enfermeiro, fisioterapeuta. Então, isso é passo a passo, né? Mas eu acredito que nós vamos chegar lá, né? Tanto o hospital, quanto todo prestador do município. Doutor, eu acho que foi satisfatória a sua participação, seus esclarecimentos. Vou falar também. Alguém vai falar? Vocês vão falar? Não? Só para aproveitar a oportunidade, doutor, que às vezes pela política a gente até que o papo está muito sadio aqui e interessante, porque a gente acaba aprendendo com tudo isso. Há dias atrás, nós, vereadores, alguns vereadores aqui da casa, tivemos uma reunião com alguns donos de depósito de gás. E a gente nós percebemos que éramos totalmente ignorantes no assunto, não sabíamos absolutamente nada, aonde vieram umas leis lá da prefeitura e confrontavam com um monte de cláusulas que já existiam nas exigências do bombeiro, e existiam nas exigências até da NTT, né, que é do transporte, responsável pelo transporte também, como se transportar o gás e como se armazenar, a botija cheia tantas, a botija vazia tantas, e a gente foi aprendendo muito com aquela situação, aonde chegamos à conclusão que voltamos o projeto lá para a prefeitura e eles adequaram mais ou menos de acordo com o que o bombeiro já exige para legalizar. Não foi mais ou menos isso, Alexandre Brasil, que participou também intenso, e o vereador Acef, que foi, me parece, um dos responsáveis por causa daquela discussão. Esses dias eu estive conversando com vários donos de oficinas também, oficinas mecânicas da cidade, e às vezes as pessoas podem pensar que a gente vai cheio de ideias e propostas, mas a gente vai desprovido de alguma coisa para já aproveitar aquele momento para aprender mais uma vez. Então hoje eu sei falar um pouquinho de depósito de gás, para onde o portão não pode abrir, o que pode acontecer, a metragem que pode empilhar distante do muro e tal. Hoje eu sei falar um pouquinho da necessidade das oficinas da nossa cidade, que a gente vai aprendendo essa coisa toda. A gente teve a oportunidade de bater papo e tal. E esses papos são interessantes, que é onde a gente está batendo esse papo aqui hoje, que é um papo com certeza produtivo e ainda mais de suma importância e de muito interesse para todos os cidadãos do nosso município. Nós até, falando da sua pessoa, até para tirar algum rançozinho da política, que sempre existe isso, falando da sua pessoa, eu acho que não existe um cidadão de Pádua que tenha alguma coisa para falar do Bebeto. Eu conheço uma família, uma menina, até veio a falecer, você vai lembrar desse caso, que marcou com certeza na sua vida, e na minha também, que a menina nasceu desde a primeira fralda, a última coisa que ela pôde ganhar, não sei, o primeiro celular, fui eu tudo que eu pude fazer pela menina, só não fui o pai, o biológico, né? O resto que estava no meu alcance, que eu pude fazer, eu fiz para aquela família, pelo carinho que eu tive com eles, e eles talvez até mais comigo, que a gente
acha que dando alguma coisa está suprindo aquele amor que as pessoas sentem por nós. E ali eu pude ver, hoje, ele se emociona em falar do Senhor, tem um amor que talvez você não possa imaginar, você acha que sabe, mas fez aquilo ali pela profissão, pelo coração, por tudo isso, mas não sabe do carinho que aquelas pessoas, aquela família inteira tem com o Senhor, desde a matriarca, que é a velhona, até os irmãos da menina e a família inteira, os tios ficaram sabendo do assunto todo. Então não existe absolutamente um senão a falar sobre esse caso, porque somos sabedores também que nesse cargo político, quando a gente assume um cargo político, doutor, não tem nada para te ensinar, não, que eu devo ser mais novo um pouquinho que o senhor, mas quando a gente assume um cargo político, levanta uma bandeira, automaticamente você adquire pessoas contra você por nada. Isso você talvez está vendo isso agora. Já deve ter tido alguma experiência anterior por alguma coisa, mas isso você deve estar vivendo, sentindo isso na pele agora. Pessoas que passaram a te olhar diferente, pessoas que passaram a cumprimentar diferente, sem você ter feito nada para atrapalhar, às vezes pelo contrário, fazendo tudo tentando ajudar. A política tem a parte bacana, da satisfação que você está tendo de poder ajudar pessoas que às vezes antes você ficava de pé e mão atada. Você tem essa satisfação. Mas existem as outras insatisfações que tiram o sono. Não porque você está metido em falcatrua, ou está fazendo alguma coisa errada, é simplesmente por um comentário que chateia, um próprio vereador que fala alguma coisa que chateia, um próprio cidadão que solta um comentário que às vezes não sabe do que está falando. Isso tudo eu entendo disso um pouquinho, que eu estou há 12 anos aqui dentro, servindo ao meu município, e a gente ouve esse tipo de comentário. Lá no início, houve até um dia que eu e Robinho visitamos, o Jadir teve, essa ambulância deu defeito, o Jadir teve aqui e tal. Quem me conhece sabe do meu coração, falar com o saboteiro. Eu tenho a disposição para usar do microfone aqui e falar o que eu bem entender e o que eu achar que é em favor da população, subir no meio-fio ali e falar da mesma forma. Tenho a hombridade de me desculpar se eu tiver feito alguma coisa de errado e a pessoa me explicar, eu tenho a hombridade de me desculpar por essas coisas todas. Então, só queria que o senhor soubesse alguma coisa, de uma coisa e ficasse guardado. O nosso papel aqui, talvez, é transmitir, ecoar a necessidade do povo, alguém que chega apertando a gente sobre alguma situação. Às vezes a gente fala coisa que não cabe naquele momento, até por não ser grande conhecedor, como eu toquei nos assuntos da oficina, no assunto da oficina e também no assunto do depósito de gás. Mas pode ter certeza que todo mundo aqui, de uma forma geral, acredito eu e prefiro acreditar assim, todos nós aqui queremos o bem da comunidade de uma forma geral. Sobre o SUS, Convênio SUS Santa Mônica, que foi o primeiro assunto abordado aqui. Não tem a ver com o nosso hospital, mas o povo está sofrendo isso na pele. Eu também não gosto de tapar o sol com o arco da peneira, nós temos que falar aqui a realidade. A Santa Mônica não é uma entidade filantrópica, ela é uma empresa que tem sócios e visa lucro. Nós somos sabedores disso. Se eu tiver enganado alguma coisa, nós estamos aqui para bater esse papo. Somos sabedores da defasagem, nos valores pagos pelo SUS, que há anos e anos e anos e anos não existe reajuste para nada disso, e existe reajuste de subir preço e de tudo, a gente sabe disso que acontece. Somos sabedores também dos atrasos que haviam no que diz respeito do município para com a Casa de Saúde, vamos falar assim, da Secretaria Municipal. Como o senhor falou agora há pouco, desse repasse que vem direto assim, e é a Clinefron todas essas entidades. Bom, a conclusão que a gente chega é o seguinte: nós não podemos talvez pegar a carona num discurso inflamado do vereador, emocionado talvez, que falou, se não for dar para atender direito, que acaba logo com esse... Às vezes fala assim,
que não veio do coração. Vamos lá. Tenho certeza que pode ter acontecido dessa forma, mas a gente sabe que não existia mais o interesse, porque começou a ferir, começou a não dar mais lucro. É o que a gente ficou sabendo. Começou a dar, quer dizer, já há muitos anos não dá. Pararam para fazer essa conta de um tempo para cá, quando começou a mexer no brilho do nome da entidade. O que, por exemplo, isso aí é coisa que eu fiquei sabendo, doutor, o senhor pode me... Às vezes a gente fica sabendo coisa meio por alto. Um senhor infartou, certo? E ele foi socorrido e levado para Santa Mônica. Funcionário de uma pessoa muito conhecida na nossa cidade. Chegou lá, o remédio que o SUS libera tem um valor irrisório, bem pequenininho lá, que é para socorrer aquela emergência de infartado. Me perdoa se eu estiver usando alguma coisa, uma palavra errada, mas você está entendendo mais ou menos. E o filho dele chegou e falou, não, pode dar o outro ali que salva, aquele que é particular, que eu vou inteirar. Eu soube que foi assim. Deu um cheque para inteirar e logo depois colocou a Casa de Saúde na Justiça. Acho que houve um assunto desse. Então, quer dizer, foi um somatório de coisas. Parou de dar lucro já há um tempo. O desgaste com o nome que é o que tem que se preservar. O nome da entidade, de uma forma geral. Processo que nunca não acontecia antes, as pessoas começaram a procurar o que achava que era de direito. Então, não foi o vereador Paduano, os vereadores de Pádua ou o vereador Robinho Águia Negra. Não estou aqui saindo em defesa do Robinho, não. Estou aqui saindo em defesa da verdade. Então, não foi os vereadores de Pádua, ou os vereadores paduanos, ou o Robinho Águia Negra, ou qualquer um dessa casa que teve o poder para fazer isso. Foi um somatório de coisas que chegou à decisão da empresa Santa Mônica a desistir de funcionar atendendo pelo convênio SUS, como se falou que é um convênio como qualquer outro, que a Pio 12 já tinha feito isso antes e que agora chegou nesse ponto. Então, eu falei muita coisa descabível, mais ou menos isso mesmo. Não, assim, em relação ao lucro, é muito difícil você mensurar, né, se vai dar lucro ou não. A gente nunca visou o SUS contra isso. Alguns membros da Secretaria de Saúde chegaram a falar que a Santa Mônica atendia o SUS porque o médico ganhava consulta para internar. Isso não é uma verdade. O paciente, ele procura o médico e muitos pacientes, muitos médicos não cobram justamente por esse paciente procurar no sufoco, e outros, eles acabam sendo internados pelo SUS quando procuravam o consultório seu particular. Eu não posso proibir um paciente de marcar uma consulta com o médico, porque esse paciente não tem convênio. Então, ele procurou o médico particular, assim que acontece em Itapiruna também. Esse paciente procura o médico consultório particular, chega lá, o médico vê que é uma urgência, vai ter que internar. Então, isso aí foi uma coisa que a Secretaria de Saúde batia insistentemente em cima, né? Alguns membros da Secretaria de Saúde, houve o pronunciamento do Robinho, que acabou inflamando alguns, né? Aquilo que você falou, às vezes a pessoa fala de cabeça quente, por alguma coisa que chegou a ele. Além disso, houve o atraso do repasse incessantemente da Secretaria, e esse caso específico, nós conversamos com um empregador, muito amigo nosso, e ele reportou ao paciente para que retirasse o processo, porque não era cabível, até porque esse processo ia ser facilmente ganho. O paciente chegou infartado, porque o empregador estava acostumado a levar lá, e só que esse medicamento em específico, ele só era comprado pela Santa Mônica na época, porque a Santa Mônica era o único CTI credenciado no SUS. Então, a secretaria autorizava, nós fazíamos o medicamento e a secretaria posteriormente pagava. O que aconteceu nesse caso específico
foi feita essa conversa que esse medicamento ele não contemplava pelo SUS e nós que ligaríamos para o secretário de saúde. Então, a pessoa que estava de acompanhante com o paciente fez o cheque e falou, não, faz agora que eu pago. Então, foi feita uma venda do medicamento. Esse paciente, ele não internou via SUS, se eu não me engano, ele foi até particular a internação dele, por solicitação do acompanhante, e posteriormente houve todo esse desdobramento. O paciente melhorou, foi salvo, foi angioplastado em Itapiruna, pelo SUS, e posteriormente ele entrou na Defensoria Pública pedindo um processo, pedindo danos de R$10 mil a Santa Mônica. O medicamento custa R$4 mil. E o SUS ele não tem no rol, a não ser que seja na alta complexidade. Então a Secretaria de Saúde também era vítima da não portabilidade da alta complexidade. Ela não tem no quadro dela esse medicamento. Ela tinha que comprar esse medicamento, repassar ele na Santa Mônica. Muitas vezes era feito dessa forma. Nós fazíamos, comunicávamos à Secretaria de Saúde, a Secretaria de Saúde comprava de uma distribuidora e mandava entregar na Santa Mônica para repor, que realmente é um medicamento que gira em torno de R$4 mil. Então foi um acúmulo de sucessões de desconfortos e que arranharam um pouco a nossa imagem. Nós achamos melhor parar com o convênio para que se houvesse um respeito mútuo. Inclusive no dia do meu pronunciamento no Conselho Municipal de Saúde, foi feita uma festa, alguns membros do hospital e da Secretaria de Saúde, porque a Santa Mônica havia desistido. Isso é sabido na Secretaria de Saúde. Foi feita uma festa, teve cerveja, houve comemoração. Eu vou falar o que acontece. Assim como o vereador Robinho foi procurado por alguns membros da Secretaria de Saúde, como você mesmo disse aqui agora, como o doutor mesmo disse, eu também fui procurado. Só que eu perguntei a essa pessoa do alto escalão da Secretaria de Saúde, falei assim, cadê o contrato que a Santa Mônica tem com o sistema SUS, que agora é gestão plena, né? Eu acho que toda essa eu falei, me preocupei com a necessidade de ver o contrato, para ver o que estava contratualizado ali, né? O que seria a parte da Santa Mônica, de prestação de serviço, como seria essa parte da nossa Secretaria de Saúde. E fui mais a fundo, eu fui ver o cadastro da Santa Mônica no SUS, eu vi que não, a reclamação recorrente era a questão das pessoas estarem internadas na Santa Mônica, e quando precisasse de alguma transferência, precisava de ambulância, custava R$2, R$3 mil, precisava de pagar o médico, e a reclamação da secretaria é essa, poxa, a Santa Mônica interna um paciente, suga do paciente, fatura em cima desse paciente, o quanto pode, quando não dá mais para eles soltam, aí tem necessidade de ambulância, tem necessidade de pagar médico, e a secretaria que está arcando com isso. Então é muito melhor a gente pegar esses 40 mil por mês e investir no hospital, do que ficar passando para Santa Mônica. Eu falei, mas peraí, a Santa Mônica tem essa obrigação contratual? Existe esse contrato para regrar esse relacionamento? Ah, não tem. Ele me falou que não tinha. Eu falei, cadê o cadastro do SUS? Eu fui ver que a Santa Mônica ela tem a vaga no CTI, que ela tem a vaga na pediatria, vi todos aqueles serviços que a Casa de Saúde de Santa Mônica estava, através daquele cadastro no SUS, podendo oferecer. E não constava transferência, não constava pagamento de médico e várias outras situações. Então eu falei, peraí, mas vocês estão reclamando de uma coisa errada. Mas na verdade ali o que eu vi é que queria tirar o recurso da Santa Mônica e infelizmente foi essa a informação que chegou para mim. Então eu peguei e falei, não, isso aí eu não toco nesse assunto não. Me dá a base, né, me dá a prova, me dá o contrato. Não tinha contrato, até indaguei. Eu falei, poxa, como é que vocês estão pagando ela sem ter um contrato? O que você está botando dentro desse processo de pagamento? Isso aí vocês têm que tomar cuidado, que isso dá uma improbidade administrativa. Como é que você vai pagar, mesmo que existe um cadastro no SUS, como é que você vai pagar manter essa relação se não existe um contrato? Qual a justificativa para se pagar esses R$40 mil por mês se não existe nenhuma contratualização? O Tribunal de Contas vai em cima de vocês. Então, o que existiu foi realmente isso, interesse de alguns membros da Secretaria de Saúde de não permanecer com o convênio, e que foi
infelizmente passado por algum vereador, como foi passado para mim, como foi passado por Robinho, e houve esse equívoco, né, lamentável, que culminou. Eu também não quero que a minha empresa tenha uma imagem negativa, né, na sociedade, né, porque vocês são prestadores de serviço, vocês vivem de prestar serviço. Então, é claro que a gente tem que querer sempre uma propaganda boa e vender uma imagem boa, né, dentro da realidade. Então, eu acho que vocês fizeram o correto, assim, peço até que vocês possam estar sentando, já que existe essa parceria boa entre vocês do hospital e o atual secretário de saúde, para que vocês possam estar contratualizando essa relação e que o mais breve possível vocês possam estar reestabelecendo esse convênio, podendo atender a população paduana. Quando se houver alguma reclamação de vereador aqui, que a gente escuta na rua mesmo, que às vezes está faltando remédio, está faltando soro, outro dia as próprias pessoas vão para o Facebook e postam essas coisas, e a gente tem conhecimento disso, é o nosso papel cobrar, é nosso papel fiscalizar, nós queremos fiscalizar o executivo quando não houver o repasse para vocês também, porque a gente sabe que carro não anda sem gasolina, tem que ter o recurso. Então, às vezes, vocês estão passando necessidade por falta de um repasse do executivo para o hospital de Montezano. Então, a gente quer cobrar isso também. Então, é bom a gente estar por dentro do assunto, que a gente pode ser um braço, né, de vocês aqui dessa Casa de Leis. É claro que você está lá com todo o carinho, com toda a boa intenção do mundo, não tem necessidade de estar lá, acredito que seja mesmo por querer fazer o bem, é da sua pessoa querer fazer isso, né? Não tem necessidade financeira para isso. Então, o que a gente quer ser aqui uma extensão do hospital, queremos ser um braço amigo para estar fortalecendo essa relação entre... E depois, a gente, munido de informação, a gente pode, para as pessoas que vêm reclamar, a gente explicar, aconteceu isso esse mês, o repasse atrasou. Então, a gente pode servir de mediador da população com relação a vocês. Leva um abraço para o seu sócio e para o seu companheiro lá, para o Marcelo, que eu acho que interpretou mal o conteúdo do nosso requerimento, porque o requerimento da Câmara é feito baseado em leis, baseado na lei orgânica. Então, eu acho que quando ele leu, ele sentiu que seria alguma coisa diferente do que aconteceu. E, na verdade, foi um convite aprovado por todos os vereadores. Leva um abraço, fala que a gente está esperando aqui para ele tomar um café com a gente, para tirar essa impressão que ele transpareceu no programa de rádio do prefeito lá, com algum certo tipo de rancor com relação aos colegas vereadores. Então, não tem nenhum tipo de afronta, nenhum tipo de querer da nossa parte prejudicar o trabalho de vocês. Pelo contrário, a gente está aqui para somar. Tá bom? Muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade para os esclarecimentos devidos. Em relação ao diretor clínico, eu não ouvi ainda a mensagem do programa, não tive essa oportunidade, estava em viagem. Mas eu acredito que tenha ocorrido quase a mesma coisa, né? Você, quando está no meio público, muita informação que chega, informação descabida, e cada hora é uma fofoca diferente, então a pessoa acaba inflamando. Como eu tenho o hábito de pensar um pouco, deixar a coisa acontecer ao invés de explodir, eu entendi o convite como uma coisa muito boa. Inclusive, isso, acredito eu, que poderia ser uma coisa de rotina para trazer à casa os esclarecimentos de como as coisas estão andando no hospital. A intenção nossa é trabalhar com transparência o tempo todo, né? E para que haja um crescimento da saúde no município. Eu acho que Pádua passou da hora de se desvincular de Itapiruna, na sua totalidade, né? Eu acho que, lógico que nós vamos ainda esbarrar em algumas áreas, mas passou da hora, né? Por exemplo, seu pai poderia ter feito angioplastia aqui. Então, eu acho que está na hora da gente começar a tomar essa frente, começar a trabalhar com isso de maneira mais enfática. Lógico que é passo a passo, é progressivo, mas é com força de vontade e união a gente chega lá, né?